tava assustadoramente nervoso. Eu ainda tô. Mas por que você diria que eu tô louco? O que a minha doença fez foi aguçar os meus sentidos e não fazer eles parar de funcionar. Aguçar, sobretudo, o meu sentido da audição. Eu escutava muitas coisas entre o céu e a terra. Eu escutava muitas coisas do inferno também. Como é que eu posso estar louco? Então, ouça com atenção e veja com que sanidade, com que calma eu sou capaz de te contar essa história inteira. É impossível dizer exatamente quando foi que essa ideia ela entrou na minha cabeça, mas uma vez concebida, ela me perseguia dia e noite. Paixão não havia nenhuma. Objeto não havia nenhum. Eu amava o velho. Eu amava o velho. Ele nunca me insultara, ele nunca me tratara mal. Pelo seu dinheiro também eu não nutria desejo. Penso que foi o olho dele. Ele tinha um olho de abutre. Era um olho azul, pálido, recoberto por uma película. Toda vez que aquele velho colocava aquele olho sobre mim, o meu sangue congelava. Foi aí que eu decidi que gradualmente eu ia tirar a vida do velho e acabar com aquele olho. Bom, esse é o ponto. Você me considera louco, mas loucos não sabem de nada. Você tinha que ter me visto. Você tinha que ter visto com que sabedoria eu agi, com que cautela eu me entreguei ao trabalho dissimulado. Eu nunca fora tão gentil com o velho quanto nos 7 últimos dias que antecederam ao assassinato. Toda noite, exatamente à meia-noite, eu ia até o quarto dele e abria a porta. Quando eu havia aberto o suficiente para a passagem da minha cabeça, eu enfiava uma lanterna escura e coberta para que nenhum feixe de luz passasse. E depois eu enfiava a minha cabeça. Muito devagar. Eu levava 1 hora para enfiar a minha cabeça inteira e ver o velho lá deitado, dormindo. Eu fiz isso por 7 longas noites. Toda noite, exatamente à meia-noite. Mas eu encontrava o olho sempre fechado, portanto era impossível executar o trabalho, porque o que me incomodava não era o velho em si, mas o seu olhar. E aí toda manhã eu ia até o quarto dele, ele falava com audácia, chamando pelo nome num tom caloroso. Eu perguntava como havia passado a noite. Veja que ele teria de ser um velho muito, mas muito inteligente para imaginar que todo dia eu espreitava enquanto ele dormia. No 8º dia, eu fui mais cauteloso do que de hábito para abrir a porta. O meu movimento era menor que o menor ponteiro de um relógio. Confesso que eu nunca tinha tido a real dimensão dos meus poderes, sabe, da minha sagacidade. Eu mal pude conter o meu sentimento de vitória, pensar que eu estava ali, abrindo a porta um pouco de cada vez, e ele nem sequer imaginava as minhas intenções. Eu cheguei a rir da ideia. E talvez ele tivesse me ouvido, porque nesse minuto ele se mexeu assustado no quarto. Nisso você pode pensar que eu recuaria. Mas não. O quarto estava escuro, estava negro como piche. As persianas estavam bem fechadas por causa do medo dos ladrões, e dessa forma eu sabia que ele não ia conseguir ver que eu estava ali, abrindo a porta, sem parar. Eu já tinha enfiado a minha cabeça inteira. Eu ia destampar um pedaço da lanterna quando a minha mão escorregou da maçaneta e o velho deu um pulo lá de dentro. Quem tá aí? Eu fiquei imóvel. Não disse nada. Por 1 hora eu não movi um músculo. E dessa forma eu também não ouvi ele se deitar, ele ficou ali. Sentado à beira da cama, como eu fizera noite após noite, espreitando o relógio da morte na parede.
Nessa hora eu ouvi um gemido. E eu sabia que era o gemido do terror mortal. Não era um gemido de dor ou de lamento, não. Não. Era um som baixo, abafado, ligeiro, parecido com o som de um relógio envolvido em algodão. Esse som eu conhecia bem. Todas as noites ele brotava no meu peito, amplificando os meus medos e os meus terrores. Eu sabia o que o velho sentia e eu tinha pena dele, embora no fundo eu risse. Desde então ele tentava imaginá-lo sem razão, ele se dizia: foi só um rato andando no quarto, ou foi só um vento na chaminé, mas eram todas inúteis. Eram todas inúteis porque a morte ao se acercar dele já tinha envolvido a vítima. E foi a presença dessa sombra imperceptível que fez com que ele percebesse, embora ele não visse e nem ouvisse, percebesse a presença da minha cabeça no quarto. Eu decidi abrir uma fenda na lanterna e assim eu fiz. Até que um fino feixe de luz, tamanho de um filamento de uma teia de aranha, saiu da lanterna e caiu sobre o olho dele. Ele estava aberto. Estava bem aberto. Eu fiquei com muita raiva de olhar para ele. Podia ver ele com perfeita clareza, todo ele aquele azul pálido recoberto por aquela película nojenta. Me deu um frio na espinha. Mas eu não via mais nada do velho ou do rosto do velho, porque como que por instinto eu tinha apontado a lanterna exatamente sobre o olho. Eu não te disse que você confunde loucura com um simples aguçamento dos sentidos? E sim, nessa hora chegou aos meus ouvidos um som baixo, abafado e ligeiro, parecido com o de um relógio envolvido em algodão. Esse som eu também conhecia bem. Eram as batidas do coração do velho. E ele aumentou a minha raiva, assim como os tambores de um soldado a ter coragem, mas mesmo assim eu me contive e permaneci inerte. Eu mal respirava. Mas o tambor lá infernal aumentou. Cada vez mais rápido e mais alto e mais alto. Deus, o terror do velho deve estar sendo extremo. Você está me ouvindo bem? Eu te disse que eu estou nervoso, portanto eu estou. E agora, na hora morta da noite, no meio dessa casa velha, esse som está me deixando com medo. Cada vez mais alto e mais rápido e mais rápido. Esse coração vai explodir. Não. Esse som vai ser ouvido por algum vizinho. Não. A hora do velho tinha chegado. Eu escancarei a lanterna e entrei. O velho guinchou uma vez. Ele guinchou uma vez só. Depois eu arrastei ele pelo chão e coloquei uma cama pesada sobre ele. Depois eu sorri de ter feito o trabalho. O velho estava morto. Morto como pedra. Eu tirei a cama e examinei o cadáver. O velho estava morto. Coloquei a mão no coração dele. Não tinha pulsação. O velho estava morto. Morto como pedra. O olho dele não ia me incomodar mais. Se você ainda pensa que eu sou louco, você vai mudar de ideia quando eu te contar as precauções que eu tomei para ocultar o corpo da vítima. A noite definhava e eu trabalhei em silêncio. Primeiro, eu desmembrei o cadáver. Eu cortei a cabeça, o braço e as pernas. Depois eu arranquei 3 pedaços de madeira do chão e escondi tudo entre os cãibros. Depois eu recoloquei a madeira com tanta engenhosidade que nenhum olho humano, nem mesmo o dele, seria capaz de notar alguma coisa errada. Não tinha nada para lavar, não tinha nenhuma mancha de sangue. Não, eu tinha sido muito cuidadoso. Um ralo havia absorvido tudo. Quando eu terminei,
4 horas, ainda estava escuro lá fora. Quando o sino deu as horas, houveram batidas na porta da rua. Eu desci para abrir com o coração leve, porque que eu tinha a temer? Entraram 3 pessoas que se apresentaram como agentes da polícia. Um vizinho havia ouvido um grito agudo durante a noite, ele levantara-se a suspeita de um crime, registraram a queixa e eles, os guardas, haviam sido designados para dar uma busca no local. Pois o que eu tinha a temer? Dei boas-vindas aos cavaleiros. O grito, eu disse, fora meu num sonho. O velho, eu mencionei, não, estava fora, no campo. Na audácia da minha completa vitória, eu trouxe cadeiras ao quarto e expressei o desejo de que eles descansassem do trabalho ali. Ao passo que eu coloquei a minha cadeira exatamente sobre o ponto sobre o qual jazia o cadáver da vítima. Eu estava confortável. Eles também estavam, eles estavam satisfeitos. Os meus modos os haviam convencido. Começamos a conversar animados, até que eu me senti empalidecendo, desejando que eles fossem embora. Minha cabeça dói. Até que chegou no meu ouvido um tinido. Mas eles não ouviram, eles continuaram conversando de si. Até que o tinido ganhou definição. O tinido ganhou a definição e eu percebi que ele não estava na minha cabeça. Era um som baixo, abafado, parecido com o som de um relógio envolvido em algodão. Começou a ficar mais alto, mais alto, mais alto, mais rápido, mas eles não ouviram, eles continuavam conversando em si. Eu comecei a falar num tom mais agudo para ver se eu me livrava da sensação, mas eles continuavam conversando entre si. Eu levantei discutindo banalidades, mas eles continuavam conversando. Eu dei umas voltas no quarto, mas eles continuavam conversando. Estou poderoso, será que eles não estão ouvindo? Eles estão me olhando. Eles sabem, eles estão orgulhosos de mim. Eles estão orgulhosos de mim. Não, eles estão orgulhosos de mim. Ai, ouça mais alto, mais alto, não! Chega, miseráveis! Qualquer coisa é melhor que esse escárnio. Qualquer coisa é melhor do que esses seus sorrisos hipócritas. Eu confesso aqui estamos. São as batidas do coração do velho.